Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando mais um Talkinização para vocês. Eu estou extremamente empolgada para esse podcast, gente, porque hoje vai ser gigante. A gente tem como convidado aí o cofundador e CEO da Hashdex, Marcelo Sampaio. Hashdex, gente, para quem não conhece, é a primeira gestora aí, criou o primeiro ETF de cripto aí da América Latina. Nesse ano se tornou a primeira gestora brasileira a ter um ETF aprovado pela SEC nos Estados Unidos. Então a gente tem um assunto muito legal, vamos falar de ETF, halving, economia, enfim, podcast super necessário para vocês. Marcelo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, eu quero que você se apresente pro pessoal. Eu me apresento? Não, vamos lá. Claro, eu dei um breve resuminho aqui da Hashdex. Eu achei que você tinha apresentado, você falou tudo que interessa. Assim, bom, eu sou o Marcelo, eu sou da Hashdex, eu sou um dos cofundadores e a gente, conforme a Flávia falou, a gente é a maior gestora aqui da região, da América Latina. A gente foi, na verdade, assim, uma correção, a gente foi o primeiro ETF de cripto spot do mundo, curiosamente, daqui. E o mais interessante foi que, assim, hoje a gente vive o tempo, né, dos ETFs de Bitcoin, que a gente também tem um, que é o BITH11 lá na B3, mas só que o primeiro ETF do mundo de CryptoSpot foi o Hash11, que é um ETF de índice, né, um ETF de multi-asset, que a gente chama, né, de vários ativos, né, justamente essa ideia do Ibovespa do mundo cripto, né. Então, o que torna a coisa muito legal, muito diferente, né, porque a percepção de todo mundo é que foi Bitcoin, na verdade, o Brasil que lançou esse primeiro já foi um ETF, vamos dizer assim, mais longo prazo, que cobre o mercado inteiro, assim. Então, um negócio legal dessa. Mas então é isso. Somos a Hashdex. Eu posso falar mais, mas você me guia aí, Flávio. O que é interessante da gente conversar? Eu quero que você explique como você conheceu o mercado cripto, como surgiu a ideia da Hashdex, qual que é o objetivo da Hashdex no mercado? Olha, como é que eu me envolvi com cripto? É uma história que agora ficou velha, uma história antiga. Eu me envolvi com cripto ali nos idos de mais ou menos 2011, tá? E foi completamente por acaso. Eu estava literalmente navegando pela internet, esbarrei num fórum, eram pessoas, né, falando muito apaixonadamente contra ou a favor desse negócio que se chamava Bitcoin, que eu nunca tinha ouvido falar. E o que me impressionou é que eram textos grandes e muito bem escritos, assim. Então eu falei, poxa, tem gente inteligente gastando tempo nesse troço, assim, esse negócio talvez seja alguma coisa. Assim. E aí esse fórum me levou lá pro paper do Satoshi Nakamoto, que quando eu li na época, eu fiquei com a impressão que eu falei assim, cara, eu acho que esse cara descobriu alguma coisa, mas eu não faço a menor ideia se esse negócio vai funcionar e tal. E eu falo que cripto, quase que para todas as pessoas, e para mim não foi diferente, assim, você começa... Se você for honesto intelectualmente, você tem que começar com muita dúvida, com muita desconfiança, porque é um negócio muito diferente, né? Então, eu comecei ali olhando aquele negócio e falei, esse negócio não deve funcionar por causa disso, por causa daquilo. Mas também, se você tem essa honestidade intelectual, alguma hora as perguntas acabam, né? Então, assim, uma hora você responde, você passa um ano, assim, tentando ver por que esse negócio vai dar certo, e quando acaba, assim, meio que você respondeu todas elas, fala assim, eu acho que essa coisa não é só que vai dar certo, mas vai ser muito grande. Então, foi um pouco daí que veio esse interesse, mas então, assim, eu acho que eu tive a sorte de encontrar esse negócio muito cedo. E aí a brincadeira foi que aí uns 2 anos depois, assim, eu cheguei a ver Bitcoin a menos de $1, mas só que eu só comprei um, que era pra testar, e eu realmente não achava que esse negócio ia dar nada, tá? Assim, lá atrás, né? E aí quando eu ganhei uma convicção, fui montando essa convicção, e aí em 2013 eu ganhei uma convicção maior, aí eu decidi, falei assim, cara, eu vou investir de verdade, assim. Mas só que o interessante é que eu tinha uma estrutura, né, assim, de investimento, assim, né, que tinha uma holding que fazia assim, essa coisa lá fora, assim. Eu já tinha algum nível de sofisticação para investir, assim, e aí a história curiosa foi que o meu contador americano me ligou e falou o seguinte, falando, olha, se você proceder, continuar com esse investimento, eu vou te demitir como cliente. Eu não vou estar envolvido com crime, não. Esse negócio de Bitcoin. Eu falei, calma aí, cara, que história de crime? Só quero investir num negócio. Ele falou, não, eu sei que essa coisa aí é lavagem de dinheiro, eu não vou estar envolvido, ainda vou te reportar. Eu falei, cara, peraí. E aí tento explicar para o cara que não é nada disso, esse negócio. Mas aí a história foi que o cara, o que ele topou, ele falou o seguinte, falou, olha, se você conseguir uma forma regulada de investir nesse troço, numa jurisdição razoável, ou seja, ou credível, né? Assim, não vem me falar que você vai numa ilha maluca dessa, não, assim, aí tudo bem. E aí eu comecei a procurar tudo e qualquer coisa que fosse regulada no mundo de cripto, assim, um veículo, né, um fundo, e não existia nada. Literalmente. Então, assim, isso 2013, assim, o que virou depois do GBTC, na época nem se chamava GBTC, se chamava BIT. Fui o cliente número 3 desse troço. E não fui o número 1
porque eu estava ocupado naquela semana. E o curioso é porque, não que eu achasse que fosse incrível, mas é porque era a única coisa que eu podia investir. Eu, na verdade, era um grande crítico, eu achava o produto caro, eu achava o produto, né, na época tinha uma governança assim, que não era ideal, não tinha liquidez nenhuma, né? Então você entrava e não sabia se ia sair. Então você tinha várias dessas, assim, e a partir daquele momento, quer dizer assim, eu acho que tudo que foi saindo pelo mundo, então o XBT Provider apareceu um momento lá na Suécia, então tudo que surgiu, eu acho que eu fui um dos primeiros investidores, porque eu estava procurando, né, alternativas boas, e aí eu virei um grande crítico desse mercado, que eu falei assim, poxa, não tem nada bom isso. Então a Hashdex, um dos aspectos da Hashdex lá em 2018, né, quer dizer, 5 anos depois, foi quase que falar assim, cara, vamos fazer o produto, né, nos padrões do mercado financeiro, um produto que seja, né, focado no cliente, que tenha, né, o produto que a gente quer comprar, assim, com a governança certa, preço certo, né, que seja líquido. Então a gente sempre teve essa ideia de ETF, mas na época não podia, mas a gente falou, então vamos criar o fundo que o mercado financeiro entende, na formato que ele entende, então resolver as complexidades e fazer um produto realmente de alta qualidade. Então esse foi um pedaço da história. Assim, o outro pedaço da história foi que em algum momento ali nessa jornada, ficou muito claro, não só para mim, mas para os nossos sócios também, que cripto era maior que Bitcoin. A gente adora Bitcoin em tudo que Bitcoin traz, mas a gente entendeu que cripto, essa forma de você ter uma rede incentivada, um open source, né, com essa habilidade de remunerar, né, a rede, né, e tornar tudo custo marginal, a gente achava uma ideia transformadora e assim, que basicamente você podia usar esse tipo de estrutura para você resolver basicamente qualquer tipo de problema que fosse grande o suficiente, que gerasse essa massa crítica. Então a gente falou, caramba, esse negócio vai ser maior. E aí, quando pintou o Ethereum em 2015, eu falei, tá vendo? Olha só, olha esse negócio aí que a gente está falando. E aí começa, obviamente, um boom, né, de projetos, dos quais que provavelmente hoje ainda é o caso, a maioria vai morrer, mas os poucos, no relativo, né, que sobrarem, tendem a mudar completamente o caminho de uma série de indústrias e indústrias críticas que a gente tem, né? E aí a gente ficou, e aí quando veio aquele boom, né, de 2017, de ICOs, etc., assim, a gente que já investia nesse negócio estava muito tranquilo que aquilo era uma bolha, ou talvez mais uma bolha da história, mas isso não preocupava a gente porque a gente estava investindo para os próximos 20 anos. O problema era a gente não estar investido naquilo que ia funcionar muito, né? Então a gente se viu fazendo meio que um índice na mão, assim, meio que comprando o mercado inteiro. E eu me lembro que um dos nossos sócios, que acabou sendo um dos nossos sócios, o Stefano, eu me lembro que eu conversando com ele, falou assim, cara, não dá pra gente estar fazendo isso na mão, cara, assim, isso é muito ineficiente, não dá, assim, alguém tem que estar fazendo isso profissionalmente, tá? Então, o outro aspecto da Hashdex, foi justamente a gente dar estrutura, a gente resolver forma, mas também resolver conteúdo, vamos dizer assim. Então, a gente olhar e falar, olha, a gente não sabe quem são os ganhadores dessa corrida daqui a 20 anos, não sabe nem que protocolo vai estar vivo daqui a 20 anos, então, mas a gente sabe que a gente quer estar investido nele, então a gente quer investir em tudo que der certo, e essa é a ideia de índice, né? Que é a ideia do Ibovespa, que é a ideia do S&P 500, que é a ideia de, enfim, o conceito de índice está super, né, assim... E sabe o que é muito legal, Marcelo, que você comentou? É a questão da curiosidade, né, no começo. Realmente, quando você se envolve muito no mercado, você quer saber tudo. Até, eu já comentei aqui, eu levei um tempo até começar a investir, porque eu queria entender realmente como era o Bitcoin, o que era blockchain, o que era mineração, como que funcionava tudo por trás, porque existem realmente milhares de perguntas quando a gente se depara com o mercado, mas depois que a gente entende realmente, a gente se apaixona, né, e aí faz sentido, aí você até investe melhor no mercado, porque a partir do momento que você entende, você se sente seguro em relação àquilo que você está fazendo. Então, quem entrou lá atrás, como você, né, e se sentiu já seguro lá atrás, não conseguiu entender, nossa, o quanto você já conseguiu surfar. Mas olha, começa todo mundo no mesmo lugar. Fala assim, cara, não tem como esse negócio ser por causa disso, daquilo. E o que a gente aprendeu é que o problema daqui é que a gente tenta usar o que a gente conhece para descrever uma coisa que a gente não conhece, né? Uhum. A clássica mudança de paradigma, né? Uhum. Uma dessas mudanças históricas, assim, que eu acho que quando a gente volta na história ficou famosa, eu acho que é um pouco a lógica da física clássica para a mecânica quântica, né? Então, você teve durante muitas décadas, e Einstein, inclusive, assim, sendo os grandes prêmios Nobel, enfim, do mundo, né, diminuindo, dizendo que mecânica quântica era uma besteira, assim, esse negócio não vai, porque daquilo. Mas no fundo, e hoje é o mainstream, né? Assim, mas no fundo o que aconteceu é que a matemática era outra, a lógica era outra, o paradigma era outro, não dá para você usar o que você conhecia aqui para descrever ali. Então, assim, todo mundo começa ali, né, quando vai falar bom, primeiro, quando se fala de cripto, todo mundo acha que só existe a lógica do dinheiro digital, aí começa, não, esse dinheiro não tem lastro, todo mundo vem mais ou menos de um lugar, assim, e aí tirar, né, as pessoas do lugar é um negócio que eu tive que me tirar, assim, demora um tempo, assim, porque realmente você tem que ganhar esse conforto de trabalhar com conceitos que geralmente não são aplicados no mercado tal qual a gente está acostumado.
mas uma hora que você ganha essa fluência, né? Quase como aprender uma linguagem nova, né? Assim, isso tudo faz muito sentido e aí, cara, realmente é muito poderoso, porque aí parece mais com a internet, né? Eu acho que chega uma hora que você, né, você viu o e-mail, revolução, mas não é porque você viu o e-mail que você consegue prever o browser, né? Aí você vê o browser, né? Revolução. Não é porque você vê o browser você consegue falar assim, caramba, vai ter e-commerce. Você não consegue porque você viu e-commerce prever Airbnb, né? Você vender espaço na sua casa. Mas você vai tendo esses níveis de abstração, mas você vai começando quanto mais você vê, você começar a usar um pouco de imaginação para inventar um mundo que provavelmente vai acontecer em algum prazo. E quando você Né? vê, você está inserido, assim, eu acho que a grande Quando você vê, mágica você do tá dentro, mercado exatamente. cripto, para mim, é blockchain, assim, eu acho que é incrível quanta coisa você pode criar usando a blockchain, assim, a usabilidade dela, assim, eu sou realmente apaixonada pela blockchain e pelo que vai fazer com a nossa economia, né, nossa economia já está evoluindo. Eu acho que até a sociedade, eu acho que, de novo, é uma coisa tão grande, possivelmente maior que a internet, assim, como é que é o mundo hoje com a internet, né? Exato. E lógico que não é só a internet, né? A internet com mobile, com cloud, aí você vai juntando, né? Mas cripto é uma dessas revoluções desse tamanho. Cripto é o ambiente inteiro. Por isso que de vez em quando eu falo isso, esse choque, né? Hoje em dia, né? Tá todo mundo muito impressionado com AI, que é uma coisa muito impressionante, né? Sim. Mas eu geralmente falo assim, olha, gente, eu considero cripto bastante maior que AI. As pessoas falam, como? Meu Deus, como assim? E aí eu acho que as pessoas ouvem, literalmente, assim, não, mas AI faz isso, faz aquilo. Eu falo assim, olha, AI, literalmente é a É que plataforma. cripto tem um preconceito ainda, né, muito grande, Não eu é nem acho. preconceito, mas eu digo assim, o e-commerce nunca vai ser maior que a internet, entendeu? Assim, é o que eu falei, AI é incrível, mas AI, assim, literalmente, é inserido dentro do contexto desse ambiente, né? Que é essa internet nova que não só resolve ou muda o paradigma do que é informação, como é que se consome, como é que se cria, como é que se troca informação, máquinas agora trocam informação, mas cripto faz exatamente isso para a lógica de valor. Então você coloca uma componente a mais e valor é um negócio profundo, mas cripto ele dá acho que um caminho para você não só criar mercados que não existiam, ou dar liquidez para coisas que não eram líquidas, dar valor para coisas que você sabia que tinha valor, mas você não sabia como, né, atribuir valor a ela. Né? Quando eu falo assim, poxa, Flávio, você é uma pessoa de valor, quanto é que você vale? Né? Com cripto você consegue começar a responder isso. Né? Se eu te tokenizo, você começa a ter um valor, você começa a ter um mercado secundário discutindo que valor é o seu, entendeu? Fazendo um discovery de qual é o valor da Flávia. Isso pode parecer, né, uma coisa meio etérea, mas na verdade tem sentido prático aberta para um monte de coisa. E isso, de novo, é um pedaço pequeno, mas quando você começa a pegar esses conceitos e entender um pouco como é que eles podem fazer, aí você começa a imaginar, quando possível, é um negócio realmente de um tamanho que não acaba. É gigantesco. A gente vai falar muito de ETF hoje, né? Até porque tá todo mundo olhando muito para a questão de ETF, de Bitcoin esse ano. Mas antes a gente se aprofundar no assunto, Marcelo, eu sei que às vezes pode ter alguém ouvindo falando, tá, mas o que é um ETF? Tem como você resumir bem rapidinho o que é um ETF? ETF é um fundo negociado em bolsa. Então pensa que normalmente hoje, para qualquer pessoa que investe num fundo, né, você entra no Itaú, na XP, na Orama, no BTG, enfim, no seu banco, na sua corretora, né, ou na sua distribuidora, no caso, e fala assim, olha, eu quero investir no Verde, lá do Stuberg. Eu quero investir na Atmos, assim, e você basicamente fala assim, eu vou investir R$100, vou investir R$1.000, vou investir qualquer valor, né, e você vai lá e investe nesse fundo, né, e você ganha em troca desse dinheiro que você investiu cotas. Tá? Essas cotas são suas, e assim, você investiu o que a gente chama no mercado primário, né? E se você quiser resgatar, você vai lá, solicita um resgate, então você vai trocar essas cotas pelo valor que essas cotas representarem, vai ganhar um dinheiro que vai ter sido variável, né? Pode ser mais ou menos, dependendo se o gestor foi bem ou mal. O que é um ETF? Que basicamente você consegue pegar essas cotas, tá? E negociá-la em bolsa. Então você não precisa pegar um resgate para você trocar por dinheiro. Você pega essas bolsas, elas estão negociando em bolsa, assim como uma ação da Petrobras, assim como uma ação da Vale, e basicamente se você quiser trocar essas cotas por dinheiro, você está com um mercado aberto, elas estão valendo uma coisa e alguém vai comprar de você. Então não tem esse negócio de você ter resgate D+1, D+30, D+60, você na mesma hora, assim como uma ação. Então o ETF ele tem essas duas alternativas. Você pode investir no mercado primário, que aí muitas vezes o mínimo é maior, mas a grande legal dele é que você pode no mercado secundário comprar ou vender, aí sim, com um valorzinho pequeno, e com esse aspecto de real time. Então, o legal disso é que você consegue pegar um ativo, no caso como cripto, né? Quando você tem um ETF de Bitcoin, por exemplo, ou um ETF que nem o Hash 11, que são várias moedas, ou o ETF de um Ethereum, né? Você obviamente pode estar dentro de uma bolsa, uma exchange de cripto, você pode estar com uma conta na Coinbase, no mercado Bitcoin, negociando direto, mas quando você pensa no mercado financeiro tradicional, a maior parte do seu dinheiro está no Itaú, enfim, nas suas corretoras, você consegue dali mesmo comprar um investimento em Bitcoin, um investimento em Ethereum, um investimento em índice, usando já do dinheiro que está disponível na sua conta, sem ter que abrir uma nova conta e podendo usar isso como colateral. Né? Muitas vezes, assim, você tem esse dinheiro, você pode usar esse dinheiro para ter margem para fazer outro investimento, para comprar um apartamento, o que for. Ele está dentro do sistema financeiro
tradicional. Eu acho que vem até pela questão de segurança, né? Porque tem gente que não se sente Pois seguro é. em usar uma corretora. Eu não sei nem tem gente que não sabe nem que corretora escolher. Então, até uma Pois é. opção para se sentir seguro em relação a entrar nesse mercado. Parte das coisas mais legais de você usar um ETF ou até um fundo, se você quiser, assim, porque o ETF só é um fundo listado em bolsa, mas é um fundo. Você pode comprar ele pela XP, você pode, né, investir nele por vários lugares. O legal de resolver um fundo é que você resolve vários aspectos que cripto hoje ainda é uma coisa que não é resolvida para a maior parte das pessoas, e você pode ter, se você conhecer muito, ter estratégias, aquela coisa, mas assim, a diferença hoje de você fazer isso profissionalmente e não profissional, do ponto de vista de segurança, né, do ponto de vista de otimização, então você fala, não vou comprar numa bolsa, mas você está comprando bem ou mal, assim, você tem um spread danado, dependendo de como é que tá, assim, então você fazer essa gestão profissional faz muita diferença. Então, quando você entrar no sistema financeiro tradicional, você tem coisas como sucessão, então, assim, né, ninguém espera morrer, mas assim, se você tem ativos, imagina você tem investimentos grandes em cripto, como é que esse investimento passa, né, para os seus herdeiros, assim, se você tem cripto direto, por exemplo, usando uma infraestrutura sua, pessoal, né, enfim, uma cold wallet sua, ou você deixou isso muito escrito, muito combinado, ensinou alguém a fazer, ou você talvez tenha perca, né? Isso não passe adiante. Então, assim, então você tem várias questões, assim, questões tributárias, dependendo do país, questões regulatórias, né? Então, quando você está na bolsa de valores, quando você está dentro de um fundo, isso tudo está sendo resolvido para você profissionalmente, está te cobrando por isso, mas é o que eu digo, assim, te cobra geralmente pouco no relativo, Estou falando de ativos de volatilidade grande e realmente é barato para o que é. E também é o que eu te falo, assim, gestão profissional é muito otimizada, né? Então, se você está pagando, é só um modelo diferente. Se você está pagando taxa de administração, você, por outro lado, também está comprando cripto muito mais barato, em escala, você está guardando ela, assim, fazendo a segurança dela com, né, assim, com as melhores práticas que existem no mundo, aquela coisa toda. Então, realmente, assim, se você tiver bons gestores fazendo isso para você, geralmente é o ideal. E é um pouco a diferença daquela coisa. A gente fala assim, cripto te dá a oportunidade de você fazer diretamente, mas geralmente você não guarda dinheiro grande em colchão em casa, você não guarda barra de ouro em cofre em casa. Assim, por que você faria isso com cripto, né? Assim, porque é fácil, assim, é produtivo, mas quando você fala de dinheiro no relativo, né? Se for um dinheiro grande para você, assim, você não faz isso com dinheiro, você não faz isso com ouro, você não devia fazer isso com cripto também. A gestão profissional faz muita diferença. Com certeza. E a questão desse ano, né? Então, esse ano chamou muito a questão de ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, com a SEC aprovando, mas SEC sempre foi um pouco resistente, né? A questão de ETF de Bitcoin. E vocês conseguiram, né, essa aprovação, vocês, outras gestoras, conseguiram essa aprovação. Vocês foram a única gestora brasileira a ter a aprovação aí de um ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos. Como que foi esse processo com a SEC? A SEC bateu muito em cima? Muito doloroso. Não, olha, assim, a SEC é a CVM americana, para quem não sabe. Assim, a SEC, ela é um regulador, assim, que sinceramente politizou muito esse processo de cripto, né? Assim, virou um tema que transcendeu muito o regulador, que em tese é um agente técnico, puramente técnico, né? Então ele entra no mérito técnico da questão e tem resolver. A SEC, nesses últimos anos, assim, né, existe que a gente chama de filings, né? Assim, aplicações, assim, para você, pessoas tentando fazer ETF de Bitcoin quase há 10 anos, né? Quando começou esse papo, 2016 foi quando começou lá os Winklevoss, lá, os gêmeos conhecido como gêmeos do Facebook, começaram isso em 2016, 2017, foram negados, e daí então você teve muitas rejeições. E muito, num primeiro momento, por pouco entendimento sobre como é que funciona, e aí, nesse sentido, assim, é de bater palma o regulador brasileiro, tanto a CVM quanto o Banco Central, que também, como qualquer regulador, e como qualquer pessoa, né, como eu estava falando, assim, começou sem conhecer, mas se debruçaram no assunto e, no fundo, eu acho que até viraram grandes especialistas. Hoje, a regulação brasileira, nesse momento da história, é a melhor que a gente tem no planeta. Sim. Não tem ninguém melhor que a gente. De novo, muito proeminência dos reguladores locais. Mas a SEC, então, ela começou num momento de desconhecimento e passou por uma politização absoluta desse tema, né? Então, assim, foi uma coisa que transcendeu o técnico. Então, foi uma conversa ao longo do tempo difícil, mas que, a duras penas, o mercado ganhou. Acho que a gente foi um desses agentes, de várias formas, mas, obviamente, ajudou muito no momento que entrou um player que nem BlackRock querendo fazer isso acontecer, assim, e não só eles, mas, assim, muitos outros lá nos Estados Unidos. E foi uma queda de braço que acabou, acho que culminando muito também pela perda da SEC. A SEC foi processada por esse assunto pela Grayscale, que é um player local, e perdeu esse processo, né? E isso aí me pareceu que isso foi uma das grandes razões que também fez esse assunto virar uma prioridade para se resolver. A SEC hoje, pelo menos na gestão atual, já conhece muito mais de cripto que ela conhecia antes. Ainda assim, não me parece, pelo menos com a informação que a gente tem aqui, com os sinais que a gente vai recebendo até aqui, ainda absolutamente animada em desenvolver esse mercado. É quase como eles tiveram que fazer essa aprovação do Bitcoin, e aí sim, fizeram um bom trabalho, são super competentes, tá? Entraram
estudaram a fundo, entenderam. Mas agora, por exemplo, tem uma discussão grande de Ethereum que vamos ver onde é que vai dar, mas não tá com cara que tá uma coisa assim, olha, tá bom, agora a gente aprendeu sobre isso, vamos desenvolver. Um pouco como foi talvez no Brasil, assim, poxa, é admirável ver o que tá acontecendo aqui, assim, quando a gente pega a regulação, quando a gente pega o que é o Drex, assim, é fantástico, assim. Então, isso não ocorreu ainda nos Estados Unidos. A gente torce muito para que um dos efeitos dessas eleições, o que quer que aconteça, quem quer que ganhe, assim, se mudar o governo, com certeza muda a SEC também em algum momento, mas até no próprio governo se ficar, assim, a gente torce muito para que surja talvez uma administração na SEC uma liderança na SEC mais progressista nesse sentido, porque cripto não é o inimigo do mercado, cripto, né, assim, pelo contrário, é algo que desenvolve o mercado, a infraestrutura futura do mercado. É quase como se a gente tivesse tentando achar ruim lá atrás, né, carros, porque carro gera acidente, assim, você não pode querer proibir carro porque gera acidente. Mas carro eu tô agora... vendo até hoje uma matéria falando de senadores dos Estados Unidos, até pedindo para a SEC não aprovar mais ETF de Bitcoin, quem dirá porque politizou, Ethereum, então, né? virou algo político. Então, de novo, assim, você tem pessoas obviamente, com o poder da decisão, o poder da influência, que não entendem o mercado, e aí tentam se defender ou colocam justamente, vamos dizer assim, um risco maior do que ele tem. A gente acha que regulação, a gente que na Hashdex, assim, eu acho que, né, quem está nesse mercado, acha que regulação é muito bem-vinda e é necessário, né? Eu falei do carro como exemplo, e esse exemplo é real, tá? Eu não sei se você tem essa história. Outro dia, até eu contei ela pro Stuberger algum tempo atrás, ele me deu esse crédito há um tempo atrás que ele falou ele requentou a história e contou, que foi muito bom. Me conta que eu vou levar adiante. A história, bom, esse crédito não é nem meu, tá? Esse crédito é de um amigo meu, do Ted Rogers, que era o CEO da Zappo, né? Lá atrás, que durante muito tempo foi a maior wallet de Bitcoin. Na verdade, a história foi que eu fui jantar com ele na Califórnia, e eu cheguei, e ele falou, olha, passa aqui, eu vou estar dando umas entrevistas, e passa aqui, a gente vai jantar depois. Eu cheguei na última pergunta, que, se não me engano, era o Wall Street Journal perguntando pra ele, falou assim, vem cá, mas por que cripto só tem bandido nesse negócio? Só tem lavagem de dinheiro e tal? Aí ele contou a história, ele falou assim, não, olha só, não é isso. Ele deu os dados, explicou. Mas ele falou assim, cara, você sabe qual foi o primeiro caso de uso do automóvel? Aí o cara, I beg your pardon. Ele falou assim, não. Qual foi o primeiro caso de uso do carro? Aí ele falou assim, olha só, lá atrás, no ano que o Model T, né, o modelo T, que foi o primeiro carro que escalou, né, assim, que realmente foi popular e vendeu a beça nos Estados Unidos, né, naquele ano você teve 56 ocorrências de delegacias americanas que assaltante a banco, né, estava comprando carro, né, para roubar banco e o cara saía de carro e o policial tinha que vir a cavalo atrás, era uma vantagem tecnológica tremenda, assim, né? E o que acontece foi que o Senado americano se reuniu e passou um hearing e falou assim, olha, vamos proibir esse negócio de carro, que esse negócio claramente é ruim para a sociedade, entendeu? E obviamente não passou, mas assim, essa é a lógica, assim, quando você não conhece o negócio, você vai pegar ela pelo ângulo de que essa coisa é ruim, né? Assim, pelo contrário, meu Deus, imagina um mundo sem carro hoje. Só que o lance, assim, é que regulação é bem-vinda. Chega uma hora que essa coisa vai ganhando escala, hoje mostra que realmente a tecnologia é boa, você tem que botar sinal de trânsito, cara. Você não tem jeito, você tem que botar carteira de motorista para poder tirar. É inevitável, ou você aceita e... Não, mas o que eu digo, tem que criar regra, porque realmente, senão, né, assim, a coisa não é, ela continua, ela é boa, mas então não é você ser contra, é você parar, você entender, colocar gente que entende do assunto e você organizar o mercado para que ele aconteça e aí você possa ter o melhor dos benefícios que essa nova tecnologia traz. Então, cripto é isso. Todo mundo fica falando cripto, né? Muita gente fala, não, isso a gente está falando dos grandes bancos, assim, a gente ainda tem reuniões, assim, eu tive uma agora semana com um dos maiores bancos da América Latina e o cara falou assim, mas você sabe esse negócio de cripto é só crime? Eu falei, olha, deixa eu explicar, assim, Bitcoin é terrível para cometer crime, deixa eu explicar, é muito ruim, né? É muito produtivo, note, você pega aqui, você usa cripto... guardar dinheiro, né, numa mala. Sem dúvida, crime você comete com moeda fiduciária, passando mal de um lado para o outro, com dinheiro vivo, e, assim, né? Assim, mas cripto é muito ruim para cometer crime, você deixa rastro em todos os negócios. Eu te pergunto, se você fosse a Receita Federal, se você fosse o FBI, a NSA, a CIA, é melhor você botar gente atrás da pilastra na rua tentando ver o negócio, se você botar literalmente bots, robôs, assim, tentando entender, assim, poxa, assim, e vamos combinar, a maior parte das transações hoje acontece já dentro de exchange, dentro dos muros, né, que você consegue saber quem está atrás delas. E as poucas que não são muito evidentes. Ainda você está com um holofote em cima delas. Qualquer coisa esquisita que aconteça, você vai investigar. Então meu ponto é assim, existe muito pouco entendimento, existe muita narrativa, mas geralmente é porque, né, são pessoas com poder de decisão, com poder de influência, operando com superficialidade, né, assim, por intuição. E a intuição, nesse caso, te leva para um lugar
geralmente ruim, no lugar errado, porque é uma mudança de paradigma, é um conceito que você não consegue usar o que você conhece para descrever o que você não conhece. Precisa de conhecimento, né? E a gente tá vendo, assim, o quanto o mercado tem uma demanda grande através dos ETFs, né? A gente tá vendo um volume muito grande de Bitcoin aí através dos ETFs. Inclusive, hoje eu tava vendo, ó, vou até pegar um dado aqui, ó. São mais de 837 mil Bitcoins até agora, até o momento que teve a aprovação do ETF pela SEC. Então, 837 mil, mais do que isso. Demonstrando interesse aí muito grande, né, pelo mercado, e isso representa quase 4% do supply total do Bitcoin. Eu queria saber como que você enxerga essa movimentação para o mercado cripto, né? Esse interesse grande, institucionais, olhando para o mercado cripto. Como você está vendo essa movimentação? Então, aí você tem alguns efeitos de primeira e segunda ordem. Assim, então nesse momento, então você falou de Bitcoin. Né? Bitcoin geralmente a porta de entrada, né? O que começa. Né? Então, o ETF aprovado nos Estados Unidos foi de Bitcoin nesse momento, né? Por ter tido a SEC aprovando, né? E aí você ter grandes players lá, quer dizer assim, você tem muito mais gente com influência credível, com infraestrutura boa, contando essa história, explicando por que todo mundo, ou seus clientes, né? E aí passa do varejo até o institucional, deviam ter uma alocação nessa classe de ativo, começando por Bitcoin. Então, começa daí. Então, eu acho que você tem uma questão de educação, de marketing, né, da novidade, né? Então, a aprovação se deu recentemente, né, que você está, literalmente, você tendo agentes de mercado aumentando, né, vamos dizer assim, a adoção desse mercado. Então, começa pelo Bitcoin. E isso é algo que não está com cara de que para tão cedo. Você não acha que tem um movimento muito de especulação em cima do Bitcoin? Não, então, pois esse era o efeito de segunda ordem. Então, por conta de você ter isso que é basicamente algo extremamente tangível, né? Você consegue dizer bem, obviamente você vê muita especulação no meio. Então você tem, né, você tem justamente esse efeito de segunda ordem que fala assim, cara, um monte de gente fala assim, ó, mesmo que eu não acredite nessa coisa, ou não conheça esse negócio, eu investi porque eu ouvi falar, ou eu acho que vai subir mesmo que eu não acredite, então eu vou pegar, né, esse ônibus está indo né, sei lá, de Porto Alegre para o Amapá, mas eu vou pegar ele daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, porque eu acho daqui. Então você tem muita gente, assim, literalmente, que está ouvindo essa história, e players, assim, justamente especulando nesse negócio. O que eu acho admirável é que você tem capital de qualidade e de muito longo prazo alocando agora para ficar pelas próximas décadas, né? E isso é um fato que, de novo, assim, é quase que a parte que mais interessa, né? Quando você pega aqui, por exemplo, numa Hashdex, assim, é muito legal você ver que é o seguinte, quando, obviamente, o mercado está expandindo, é um momento onde a gente cresce muito, porque é como se a tese tivesse, né? A gente está aqui nos bons momentos e nos momentos difíceis, né? A gente não vai embora, assim, mas então a gente está contando sempre a mesma história, mas quando, obviamente, vem o bull market, né? A gente cresce muito porque muita gente ouviu falar dessa história, a gente contar essa história nesse meio tempo e obviamente, assim, fala assim, não, então tá bom, então, beleza, eu confio nessa coisa, agora eu vou fazer essa alocação de mais longo prazo. Mas, obviamente, tem muita especulação. Mas, então, o que é legal de ver é que quando o mercado, aí sim, começa a ir pro mundo mais bear, a gente perde um número de clientes que, no primeiro momento, são esse pessoal de curto prazo, esse pessoal que foi fazendo, mas para muito rápido, que é basicamente a turma que ficou longo prazo, né? Então, assim, então é um pouco do fenômeno que está acontecendo agora. Então, eu acho que a gente está crescendo muito, o mercado está crescendo muito, tem muita especulação, mas essa especulação, no momento que o mercado também volta, e árvores não crescem até o céu, né? Quer dizer, sempre vai, mas volta, e geralmente é muito volátil, isso corrige e aí dá uma limpada no mercado, mas você cresceu a base total de não especuladores, de investidores de longo prazo, investidores que entenderam a tese, investidores que quiseram, literalmente, aprenderam sobre esse mercado e estão olhando um horizonte muito maior, muito mais longo. Né? Então, esse efeito de segunda ordem de especulação, ele está acontecendo agora, mas do ponto de vista para frente, para o investidor que entendeu que isso é uma classe de ativo que vai continuar sendo muito volátil, mas que o grande trade, a grande oportunidade está em você alocar pouco no relativo, muito longo, né? Porque o case é muito forte, quer dizer, a gente acha que esse case está melhorando, não piorando ao longo do tempo, mas tem uma frase incrível que a gente brinca que eu falo o seguinte, se você não está pronto para perder 50%, tomar um drawdown de 50%, você não merece 50 vezes de retorno, tá? Então, a brincadeira é essa, assim, você tem que entender que essa coisa tem que ter estômago, é um case de longo prazo que vai mexer muito, né? De vez em quando, realmente, você vai ver, né, correções, assim, tremendas que duram, né? Assim, mas, por outro lado, é um case de apreciação. Se você dá o zoom out... Porque aí eu tenho uma questão, Marcelo. Bom, ETF trazendo muito interesse por Bitcoin, comprando muito, os institucionais comprando muito Bitcoin, mas
Até que ponto boa parte dessas pessoas realmente acreditaram nisso, entenderam talvez um fundamento e estão olhando para o longo prazo, e até que ponto não. E o impacto que uma grande venda, né, poderia causar no mercado. Então, que que legal, essa demanda, a gente inclusive teve o Bitcoin atingindo a máxima histórica antes do halving do Bitcoin, mas até que ponto a gente não pode ter uma queda muito grande por essas pessoas? Se a gente está falando de preço e Bitcoin em si, que eu acho que é um efeito... O preço, ele obviamente acompanha para os ETFs, né, que os ETFs simplesmente replicam Bitcoin, mas eu acho que a qualidade do investidor do ETF, ela tende a ser superior à qualidade do investidor de cripto. E estamos falando, assim, não estou querendo atribuir qualitativamente, assim, para todos, mas estou falando, assim, nos grandes números, tá? Porque, geralmente, quem está investindo em ETF, ou quem tem acesso ao ETF, claro que você tem um varejo forte nos Estados Unidos aqui, mas, geralmente, são investidores com mais contexto de mercado, tá certo? Então, assim, é o que eu te falei, assim, a gente, o nosso business de ETF, vamos dizer assim, ele perde relativamente pouco quando o mercado cai, né, no relativo, a gente perde muito pouco, porque ele limpa relativamente rápido quem está ali, mas depois o investidor de longo prazo fica. E para a cripto é um pouco diferente. Né, a cripto direto, né, o Bitcoin. Então você tem muito mais uma especulação direta, aquela coisa, tem muito menos atividade. O que eu acho, assim, quando a gente está falando de preço de correção, Flávia, a correção, ela tem lógica de vez em quando, ela não tem lógica em outros momentos, então penso que é um mercado que ainda não está regulado do ponto de vista, né, da cripto em si global, quer dizer assim, então... você pode, e provavelmente tem em alguns momentos, algum nível de manipulação, embora ninguém mais tenha dinheiro para manipular esse negócio relevantemente, né? O negócio já ficou grande demais, né? Mas você pode acender uma faísca, né, para um lado ou para o outro, né? Você tem whales ainda, aquela coisa toda. Mas é o que eu falo, assim, isso tinha que ser não relevante para a maioria dos investidores que estão a longo prazo nisso, assim. É o que a gente fala, assim, so what, né? E daí que esse negócio corrigiu agora? Se você entrou, a gente recomenda, assim, não invista nada que você vai precisar nos próximos 5 anos, talvez 10 anos, né? Assim, a maioria das pessoas que a gente conhece, assim, pretendem estar vivas daqui a 5, 10 anos, sabe? Então eu falo assim, olha, a grande oportunidade que a gente vê aqui é justamente não existir consenso sobre quanto vale, né, essas blockchains, né, esses protocolos. Né? Bitcoin é um deles, mas tem Ethereum, tem tantos outros, tem DeFi, tem, né, o mundo todo Web3, tem metaverso, tem tanta coisa. Assim, justamente a oportunidade de a gente não ter consenso em quanto vale. O que justifica a gente investir é porque quando a gente entende como funciona, e quando a gente faz o que a gente fala um top-down, né? Assim, dessas poucas blockchains que derem certo, assim, blockchains das muitas que existem, das poucas que realmente resolverem problemas grandes o suficiente, que vão estar aqui crescendo e relevantes daqui a 10, 20, 30 anos, né? Assim, você fala assim, poxa, assim, qual o tamanho que elas podem ficar, né? Assim, então você compara com coisas que existem, né? E aí quando você compara com coisas que existem, a gente está falando de literalmente centenas de trilhões de dólares. Assim, pega o Bitcoin como exemplo, né? Assim, a gente sempre compara muito com o ouro. O ouro tem 15 trilhões de dólares de market cap, né? Mas o ouro é uma reserva de valor. Assim, poxa, joia é reserva de valor, arte é reserva de valor. Não, e o tempo, né? Dólar é reserva de valor, imobiliário é reserva de valor. Adolescente que a gente brinca. O Bitcoin é muito novo, olha o tamanho de mercado. Só do que existe, então a gente fala de centenas de trilhões de dólares de potenciais reservas de valor. Então, assim, se Bitcoin for uma reserva de valor que hoje é emergente, mas que é razoável, viável, né, nas próximas décadas, quanto é que ela pode morder dessas centenas de trilhões de dólares? Né? Assim, então, é um valor muito maior do que 1,5 trilhão, que é o valor deles do Bitcoin hoje. Então, assim, eu posso seguir no top-down, né, assim, você tem um conforto para que essa coisa seja assim, um investimento bom se e somente se essa coisa ao longo do tempo se provar a verdade. Que pode não ser verdade, de novo, é mais sobre possibilidade do que certezas. Mas quanto mais a gente entende como funciona, a gente fala que é um case mais forte. Então a questão não interessa muito se esse negócio varia, não devia interessar. Você está apostando que esse negócio vai morder um pedaço dessa coisa de centenas de trilhões de dólares. Estamos só falando de Bitcoin, se a gente for para Ethereum é outro papo, se a gente for para DeFi é outro papo, e de novo, mercado também gigante, mas, poxa, tinha que ser um investimento e cada vez mais promissor, né? Então, é disso que a gente está falando. As pessoas entenderem, né? Por que elas estão investindo naquilo. É o que eu sempre falo. Eu bato muito na questão de educação, porque a partir do momento que você entende o que é proposta, você olha de uma maneira diferente. Óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer mais dinheiro, mas você realmente acredita naquilo e você olha para o futuro. Você não está olhando, eu só quero fazer um dinheirinho aqui. Né? E ainda tem um último aspecto que eu convido as pessoas a olharem, que é o seguinte, a gente está falando aqui de uma tecnologia nova que talvez, né, vamos dizer assim, sequestre um pedaço do valor, quem sabe muito do valor, né, das soluções que a gente usa hoje para, no caso do Bitcoin, guardar valor. Né? Mas o
que eu acho curioso é que geralmente tecnologia não funciona assim. Sim. Tecnologia não morde um pedaço de valor. Tecnologia multiplica o mercado por muito. Então imagina, sei lá, o e-mail. Chega uma hora lá atrás que você fala assim, caramba, não é que e-mail é melhor que a carta escrita à mão. Ela é absolutamente, a ordem de magnitude melhor. Então você fala assim, olha, mas lá atrás e-mail não ia funcionar por causa disso, por causa daquilo, até uma hora que funciona. Mas o ponto é o seguinte, hoje você manda mais e-mail, você escreve mais mensagem do que você escrevia quando você tinha escrever à mão? Não, você não escreve mais um pouquinho, você escreve milhões de vezes mais mensagens do que antes você tinha. Então o ponto é o seguinte, geralmente tecnologia, quando você cria uma solução melhor, assim, não é que você morde um pouco do mercado, você multiplica esse mercado em muito. Então hoje reserva de valor, assim, todo mundo, ou muita gente tem alguma, muitas vezes é meu apartamento, muitas vezes... Assim, mas agora se você fala assim, cara, se essa reserva de valor que você meio que é a sua poupança, mas você consegue usar isso para servir de colateral para qualquer operação que você faça, seu carro, seu apartamento, aí você fala assim, não, então eu vou ter mais disso. Você fala assim, não, mas não bastando, esse negócio serve para isso, mas também serve para te dar acesso a esse produto, aquele produto, mais pessoas vão ter. Então o que eu digo assim, e isso é só um pedaço da história, a gente está falando de reserva de valor, mas a gente podia falar de Ethereum, a gente podia falar de Web3, quanto, né, tudo que a gente fala de aplicação, o que faz sentido de centralizar a aplicação? Outro mercado de centenas de trilhões de dólares. Quanto é que vale? Soma, né, tudo que existe, não só de equity, mas de protocolo. Pensa que a gente tem empresa que vale $1 trilhão, né? Google, Amazon, Microsoft, né? Que fizeram basicamente a história deles na internet. Quanto é que será que vale a internet se eu pudesse? Quanto é que será que vale o HTTP se ele fosse... Se a gente pudesse atribuir valor para ele? Em cripto a gente pode. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, de novo, nesse momento não dá para não usar a imaginação. Não existe absolutamente certeza nenhuma, mas quanto mais você entende, eu acho que mais você fica confiante que algo dessa natureza pode acontecer. E aí a outra parte que a gente, não sei se a gente vai ter tempo para falar agora, mas é por que esse ativo, né, de você que fica associado a essas tecnologias tem algum valor que a maioria das pessoas não entendem, mas é super fácil de explicar. Mas enfim, esse é o convite. O melhor investimento que a maioria das pessoas pode fazer não é nem cripto, é em entender cripto. Assim, é se educar. Com certeza, é entender cripto. Marcelo, eu sei que você não tem mais tempo, mas eu queria saber se eu posso fazer 2 perguntas, nem que você responda. Claro, vamos lá. Crise de liquidez no mercado. Você acredita que com toda essa demanda que a gente viu vindo através de ETFs, com o halving se aproximando, né, corte de recompensa aí dos mineradores, mercado ficando mais demanda, menos bitcoins no mercado, você acredita que a gente pode ter uma crise de liquidez? Eu acho que a gente já está numa, né? Assim, nesse momento. Né? Assim, a questão é que até onde ela vai. A crise de liquidez, basicamente, é o seguinte, você não tem estoque disponível para vender, ou tem muito pouco em relação à demanda. Né? O que acontece com isso é que o preço sobe. Mas aqui é o seguinte, se eu viro e falo assim, Flávio, você está vendendo essa sua camisa? Assim, não tá, né? Mas se eu falar assim, pô, Flávio, R$500 essa camisa. Você fala assim, não, cara, como assim? Não. Assim, R$1.000. Pô, chega uma hora que eu falo assim, não, beleza, deixa eu pegar lá um moletom, vou te dar essa camisa por R$10.000 eu vendo. Então, assim, meu ponto assim, chega uma hora que o preço equilibra, né? Então, assim, a gente já está vivendo essa crise de liquidez nesse momento, tá? Assim, alguns poucos hodlers, né, que são basicamente os grandes investidores de longo prazo, começaram a vender, mas ainda está no começo desse ciclo, mas muito porque a gente teve um ajuste de preço para cima muito, muito rápido. Mas a questão é que ninguém consegue prever exatamente qual o preço que as pessoas começam a vender. A gente está achando Bitcoin, né, a 70 mil, né, que andou muito, assim, eu não sei se vai 100 mil, não sei se vai 150 mil, 200 mil para o mercado querer corrigir, porque fala assim, não, tá valendo tanto dinheiro que tá bom, vou te dar aqui, assim. Hoje o call é de, literalmente, compra e manter. Eu vou te falar, eu gosto de combinar prazo e não retorno no caso de cripto. Porque, de novo, a oportunidade é tão grande que se você ganhar 2 vezes, 3 vezes, para o risco que você correu é relativamente pouco, né? Assim, de novo, é no relativo, tá? Então, é o seguinte, se você realizar isso com 2, 3 vezes, é talvez a melhor maneira de você perder 30 nos próximos 10, 15, 20 anos. Assim, e é muito difícil, né? Hoje você tem muito fundo ativo e essa turma corta um dobrado para dar yield no mercado consistentemente ao longo dos anos, né? Por que você, que não está profissionalmente nisso, você, né, que eu digo assim, o investidor que não está profissionalmente nisso, né, dedicando todo o seu tempo, com todas as ferramentas, com toda a experiência, é ele que vai acertar. Volto a dizer, eu acho que o melhor trade, talvez o trade da nossa geração, ou dessa geração que está aí, é literalmente você comprar cripto no tamanho que você consiga dormir à noite, se você perder 50% desse negócio, né, assim, mas durante bastante tempo. E aí até a nossa recomendação que a gente gosta é de índice, porque ninguém sabe quem são os vencedores, mas se você achar que você quer Bitcoin, ou achar que você quer Ethereum, você achar que é uma coisa... A minha sugestão é compra e fica muito longo nesse negócio, porque eu acho que é a melhor chance que você tem de realmente ter um retorno, assim, realmente desproporcional.
surfar realmente uma alta. Última pergunta, e aí eu te libero, prometo. Instituições financeiras, a gente viu Itaú aí recentemente começando a oferecer cripto para os clientes. Você considera que é um bom negócio para as instituições, para os negócios, oferecerem criptomoedas para os seus clientes? Como que você vê isso, né? Como que você vê esse potencial do mercado brasileiro, falando especificamente daqui? Eu acho tremendo, assim, bom, primeiro eu acho que, assim, é louvável que, de novo, o Brasil, né, dentro, né, do ecossistema que foi criado aqui, assim, das lideranças que a gente teve, dentro dos reguladores, aí, assim, agora, dentro dos grandes bancos que começam a entrar nesse mercado, acho fantástico, né, que você tenha as grandes instituições abraçando de novo, eu acho que o maior papel não é nem só dar o acesso, como nós, como outros, assim, mas é educar, né, então, quando o Itaú agora ele está dando acesso a cripto, ele está tendo que explicar por que isso faz sentido existir aqui como um produto para o Itaú, assim, né? Então, é algo que é muito bom e muito desenvolvimento no mercado. Mas agora, a gente está muito no começo dessa história. Você vê, a gente fala hoje até de Bitcoin, assim, a gente fala, né, aqui no Brasil até é uma coisa de 3 anos atrás, a gente está na frente, mas assim, a gente falou de Bitcoin, que é a forma mais básica quase do investidor mais sofisticado ganhar acesso a cripto. Isso é muito pouco em relação a tudo que vai acontecer. Assim, e aí, outra coisa louvável é realmente você pegar algo como a Drex no Brasil, uma coisa que eu acho que fala-se pouco dessa forma, mas eu acho que talvez um dos maiores papéis que a Drex vai ter num primeiro momento vai ser literalmente de forçar o sistema financeiro inteiro a ter infraestrutura cripto, né? E o sistema financeiro, os bancos, assim, eles são muito bons em arrumar formas de ganhar dinheiro, né? Então, com essa infraestrutura eles vão ver muita oportunidade, né? E aí, cripto vai ser muito usado, não é porque todo mundo acha legal a tecnologia, mas simplesmente porque, assim, você vai ter muito produto bom para fazer. Então, daqui a pouco você está literalmente tokenizando a sua casa, seu apartamento, e o Itaú, se vai ter custódia, vai estar lá, entendeu? E aí vai ter um mercado secundário, que vai ser intrabancário, né? Que você consegue literalmente usar um apartamento que está custodiado no Itaú para vender 49% dele para 5 mil investidores, porque você não precisa, né, vai ter de volta no seu bolso 49% da liquidez, né? Assim, você só quer morar, você só precisa controlar aquele espaço, né? Você também, de repente, você não vai precisar nem ter 49%, 51%, de repente pode precisar ter uma golden share e 99% das pessoas vão ter interesse econômico. Então, esse tipo de produto virá justamente pela adoção do mercado financeiro como um todo. Vai ter muita inovação que vai surgir de empresas como a gente, as startups, mas os grandes bancos, os grandes agentes do mercado financeiro, por terem essa infraestrutura, vão descobrir caminhos, vão fazer produtos, e aí o mercado, acho que a gente vai ter um boom nos próximos anos, assim, de serviços financeiros, assim, que não só vão dar muita produtividade no mercado, mas eu acho que vão incluir muita gente. Você vê, o Pix não tem nada a ver com cripto, né? O Pix é como se fosse um cripto nacional, né? Vamos dizer assim. Mas olha o nível de inclusão, de produtividade que cria. Cripto é esse tipo de infraestrutura que a gente viu no Pix, mas levado a milhões, assim. Então até muito o diretor do Banco Central, né, falou que eles pretendem aí tokenizar a nossa economia. E esse mercado de tokenização, até saiu alguns relatórios, Citibank, enfim, incrível, outras né? empresas prevendo um mercado trilionário, né, de trilhões de dólares. Claro, porque você vai dar muita fluidez ao mercado. O Pix nada mais é do que você criar fluidez para o mercado. Total. Quando eu tô na praia no fim de semana, eu compro o mate, né? Aqui no Rio a gente toma mate na praia, né? Assim, eu pago com Pix, assim, em 2 segundos. Hoje eu pago até por WhatsApp. Assim, literalmente, eu tenho uma aplicaçãozinha que se chama Gi, muito boa, assim, que você bota e fala assim, pague, aí ele dá o número do negócio, eu escrevo o número do cara, R$3, aí tá pago, assim, em 1 segundo. Assim. Entendeu? Então, ele dá muita fluidez ao sistema. Então, pensa que se você tivesse a fluidez para imobiliário, para qualquer ativo de valor que você esteja, cada parcela que você paga do seu carro, isso já te libera colateral automaticamente em qualquer banco, porque basicamente você consegue ver essa custódia no Santander e no Bradesco, ele te dá crédito, assim, sem precisar de open banking, porque você tem o ativo e ele consegue literalmente pegar aquele colateral se ele precisar. É tanta coisa que pode criar que até, assim, a gente pode passar horas aqui criando produtos, mas a verdade é que você dá um nível de produtividade no sistema que é sem paralelo. É usabilidade. Total. Marcelo, eu sei que você tem compromisso. Eu tinha mais 450 perguntas, então saiba que eu vou te chamar para um outro podcast. É um prazer aqui, assim, a gente adora contar essas histórias, assim, e pensar o futuro, porque justamente eu acho que a gente é uma gestora, né, uma empresa de investimentos em cripto, mas literalmente eu acho que a grande oportunidade que existe de investimento, né, é basicamente você conseguir criar cenários para o futuro e se posicionar hoje
né, nas várias estratégias que existem. E a gente ama muito tudo isso. Então, assim, é sempre um prazer. Quando quiser, estamos aqui. Muito bom. Só, Marcelo, como o pessoal encontra hashtags nas redes sociais? E aí, a gente finaliza aqui o nosso podcast. Hashdex.com, HASHDEX.com. Nossos produtos estão em todas as plataformas, basicamente. Você consegue investir através dos produtos da Hashdex, através do seu banco. Você consegue comprar a gente na Bolsa de Valores. A gente tem 6 ETFs. Então, assim, Instagram. Assim, então, se você botar Hashdex, basicamente quase que em qualquer canal, vocês conseguem encontrar a gente. Muito bom. Marcelo, obrigada de novo pela tua participação. Foi incrível, incrível mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, a gente tem muito conteúdo no descomplique.com.br. Então, tenho certeza que se vocês quiserem saber mais sobre tokenização, cripto, tudo que vocês quiserem saber, vocês encontram lá. Marcelo, muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Flávio. Prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.